Você está chegando agora, veja se você está inscrito no canal. Vamos falar sobre o 7 de setembro, que será a maior manifestação 7 de setembro da história do Brasil. Nós, toda vez que falamos do 7 de setembro, há algum bloqueio no canal, a gente perde seguidores. Veja se você está inscrito no canal, se não se inscreva ou se inscreva de novo e compartilhe ao máximo as informações preciosas que vamos compartilhar com você. Professor Cristóvão do Espírito Santo Filho, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem com o senhor? Boa noite, Luiz Alberto. Os meus cumprimentos aos nossos ouvintes, telespectadores que acompanham o nosso canal. Deus abençoe a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos mais um trabalho esta noite, crendo que traremos informações importantes. Eu já começo, Luiz Alberto, te parabenizando pela cobertura jornalística que você fez hoje. O evento foi um sucesso, tanto ontem como hoje, né? Toda a cobertura. O evento na Assembleia de Deus, Campo de Campinas. E dizer o seguinte, as forças do bem estão se alinhando, e as forças do mal também. Eu disse aqui várias vezes, o Bolsonaro, ele simboliza uma resistência nacional. Todo esse ódio voltado contra ele não é por acaso. Ódio, Na ódio. verdade, nós somos o alvo. Bolsonaro está no caminho. Nós somos o alvo. Qual é o Uhum. alvo? Fazer a transição no mundo, no Ocidente, no mundo ocidental, fazer a transição do Estado Democrático de Direito para o Estado totalitário. E Bolsonaro é um símbolo de resistência, que tem que ser varrido. E, aliás, no mundo dos países geopoliticamente relevantes, falta só o Brasil cair na rede. E sem o Brasil, não tem nova ordem mundial. Sem o Brasil, não tem Great Reset. O Brasil é imprescindível, porque é o celeiro do mundo, é o país que alimenta o mundo usando uma fração das suas terras agricultáveis. E o Brasil é imprescindível. É talvez o único país que possa cumprir a ODS da Agenda 2030 da ONU, porque nós temos grandes extensões florestais, conseguimos fazer uma agricultura de ponta no mundo, usando uma fração do nosso território. Sem o Brasil não tem Great Reset, sem o Brasil não tem nova ordem mundial. Por isso nós somos a bola da vez nesse momento, por isso todos os olhos voltados para o Brasil. Então a ideia é colapsar essa sociedade ocidental cristã para que outra sociedade emerja, e o Bolsonaro tem que ser varrido para que isso aconteça. Verdade. Um abraço para o amigo Rafael Vasconcelos. Saudade de ti, amigo. Um abraço e muito feliz pelo seu sucesso também, tá? Fico muito feliz. Bom, o Cristóvão, o Bolsonaro disse algo hoje que me deixou preocupadíssimo. A gente vê como ele é do povo. O Bolsonaro esteve neste sábado, pela manhã, em dois eventos na Assembleia de Deus, Campo Campinas, em Goiânia, com o presidente Albispo Oíde José do Carmo. Então, nesse primeiro evento, ele esteve reunido com as principais lideranças evangélicas de Goiás, não só de Goiânia, mas de Goiás. E também, o Lucas, você de Itaquera aí, a Marta também, o Ziel, Rafael, ele disse algo que me preocupou muito. Primeiro, ele teve esse evento com os líderes, e depois, no anexo, foi uma reunião separada. O governador Ronaldo Caiado esteve presente, prefeito de Goiânia, Rogério Cruz também, vários deputados, senadores, senador Luiz do Carmo, senador Wanderlan Cardoso, vários deputados federais, estaduais, vários prefeitos, um evento comandado aí pelo PSC de Goiás. Mas uma coisa que o Bolsonaro disse me deixou muito preocupado. Ele disse que só tem três caminhos. Eu gostaria de saber a sua opinião, Cristóvão, e de você que nos acompanha. O professor Cristóvão é advogado, é especialista em direito internacional também, em política internacional, nacional e internacional, não é? É um grande analista político. E ele disse o seguinte: olha, eu só tenho três caminhos, disse Bolsonaro. E você quer saber detalhes? Pode acessar aí o Foi Agora Notícias no Instagram e o site também depois, tá? É um trabalho que nós fomos convidados para também começar. É um projeto que, junto com outras pessoas, nós estamos começando. Foi Agora Notícias. É um site e também Instagram. Foi Agora Notícias, tem detalhes com fotos de Bolsonaro nessa visita em Goiânia para você que é fora de Goiânia. Foi Agora Notícias. E aí, Bolsonaro diz, só tenho três caminhos. Primeiro, ser preso. Quer dizer, se ele perder a eleição, o primeiro caminho seria ser preso. Ele acha que a esquerda estaria preparando um golpe jurídico, para ele ser preso. Ok? Segunda opção, ser morto. Ou ser preso ou ser morto.
Não é nenhuma novidade ser morto, porque a gente lembra da facada, do Adélio. E até hoje, o celular do Adélio e dos advogados do Adélio são celulares mais protegidos do mundo. Não é só do Brasil, não. Enquanto isso, os apoiadores de Bolsonaro são presos e têm a vida devassada. Devassada. Celular, conta, tudo devassado. Mas do Adélio não pode. Então, você percebe a profundidade do que o Bolsonaro está dizendo. Então, a segunda opção é essa. A terceira opção é ser morto. Ou melhor, a segunda opção é ser morto. A primeira é ser preso, a segunda é ser morto. E a terceira opção, ganhar a eleição. Só que ele diz o seguinte, que a primeira opção, para ele, está fora de cogitação, porque ele é um soldado que não foge da guerra. Então, ser preso para ele está fora de cogitação. Ele diz que não tem medo de nada, não tem medo de homem. Qual a sua avaliação, Cristóvão, mediante a tudo isso e o que a gente já está vendo na Bolívia também? Eu vou dizer uma coisa muito forte, Luiz. Eu espero que o ouvinte e o telespectador compreenda. Com relação à Bolívia, só um parênteses, nós fizemos uma live, algumas lives anteriores, eu mencionei a questão da Bolívia, eu me lembro claramente que eu falei que aquela situação da Bolívia poderia ser semelhante ao que ocorreria no Brasil, que Bolsonaro poderia ser preso. Eu falei isso aqui mais de uma vez, você é testemunha disso. Então não surpreende isso vindo do Bolsonaro, ele é um homem inteligente, ele sabe exatamente o risco que está correndo. Eu vou dizer algo muito forte aqui. Essas três opções são as nossas opções. Ser preso. Nós estamos vendo uma democracia consolidada, que é a democracia australiana, em que as pessoas estão presas há vários meses em suas casas, tratadas como criminosas, a pretexto sanitário, em um país que não vive crise de Covid. A Austrália esse ano teve um caso de morte por Covid, um caso, escutem bem, ouvintes. A Austrália inteira, com 7 milhões de quilômetros quadrados, teve um caso de morte de uma senhora de 80 anos por Covid. A população foi presa. Caso só. Um caso. De 80 mil testes, 110 eram positivos em Sydney. E a população foi presa, com força militar cercando setores, quarteirões, quadras, proibição de sair para fora de casa. Então nós também seremos presos, como os argentinos foram presos. Mortos. Podemos também ter o mesmo destino. É só enfrentar esse sistema. Vamos pelo mesmo caminho em que Bolsonaro se vê arriscado a ir também. E vencer a eleição, que também é uma opção que nós temos de lutar para que isso aconteça. Agora, qual é a dificuldade? A janela para que nós possamos ter eleições confiáveis ou mais transparentes está se fechando. Então, vai ser um desafio imenso fiscalizar eleições que são totalmente eletrônicas. Eu já disse isso aqui. Independente de Brasil, seja onde for, uma eleição totalmente eletrônica, ela é inauditável. E ela se fia na palavra das suas autoridades eleitorais. Então imagine o seguinte, se um ditador um dia tomar o Brasil, ele deixará o sistema continuar como está ou permitirá um sistema que também privilegie o voto impresso? É claro que manterá o sistema como está, porque a justiça eleitoral será um cabresto na sua mão para determinar os resultados, como ocorre em todas as ditaduras hoje do mundo, como na Venezuela, por exemplo. Então, as três opções de Bolsonaro são as nossas opções. Então, qualquer pessoa sensata, goste ou não do Bolsonaro, terá que enxergá-lo como um símbolo dessa resistência humana, civilizacional. Outra informação, Luiz Alberto. A França, isso não sai na imprensa em lugar nenhum no mundo, está na 7ª semana de protestos. E sabe por que os franceses estão indo à rua pela 7ª semana? 7ª Estou vendo semana. aqui. Estou vendo isso aqui 7ª agora. semana. Sabe por que eles estão indo à rua? Contra o famigerado passaporte sanitário que já chegou no Brasil. No Rio de Janeiro, o senhor prefeito, Eduardo Paes, já determinou que aquele que não tiver o passaporte sanitário não pode fazer cirurgias no Rio de Janeiro. Acrescentando aqui, só contribuindo com sua preciosa informação, professor Cristóvão, São Paulo, acabei de checar aqui, a partir de 1º de setembro, semana que vem, a partir de 1º de setembro, São Paulo também vai exigir o passaporte sanitário. Exatamente. A França está resistindo há 7 semanas consecutivas. Povo na rua,
7 semanas. Na França, mais de 1/3 dos franceses recusou a vacina, que é um direito recusar. Ninguém é obrigado a se vacinar. E ninguém é impedido de vacinar. É um direito. Uma vacina que é experimental, indiscutivelmente. Você não pode obrigar uma pessoa a se sujeitar a um experimento. A Turquia está na 4ª dose já de reforço. Isso é um absurdo total. Isso deixou de ser vacina e virou terapia. E eu não sou obrigado a me submeter a uma terapia gênica. 4ª dose começa no Brasil em setembro também, a 4ª dose, viu? Agora, o Fauci nos Estados Unidos disse que vai ter que ter reforço a cada 5 meses. Isso não é vacina. Isso é terapia. E pelo Código Nuremberg, que é o código que, no caso, quando houve o julgamento dos nazistas na Alemanha, o mundo abraçou essa ideia de não obrigar as pessoas a se sujeitar a um experimento médico. Isso é um direito humano fundamental. E vem um passaporte sanitário impor isso às pessoas. Isso é um absurdo. Isso é a implantação de um regime totalitário em escala global. Essa transição está em andamento. E Bolsonaro é o último dominó do jogo geopolítico, tem que cair. O Bolsonaro, entendam isso, ele está numa luta maior do que ele mesmo. É verdade. O Bolsonaro é um símbolo que transcendeu a figura política dele. Símbolo da resistência no mundo, a né? resistência humana no Ocidente, como um o Donald exemplo, Trump foi também. É um exemplo e nós no estamos mundo. vendo o resultado da derrota de Trump nos Estados Unidos. O mundo está às portas de uma guerra nuclear no Oriente Médio. O Paquistão acabou de dizer nas últimas horas que vai apoiar o Talibã, inclusive com armas nucleares. A China proibiu qualquer tipo de ato contra o Talibã. A China, expressamente. A China está, abre um parêntese para você entender, você que nos acompanha aqui, o professor Cristóvão, ele fala muitas coisas em pouco tempo, porque ele é muito conhecedor, ele lê muito, estuda muito, acompanha muito fatos nacionais e internacionais. Recentemente estava acompanhando o Carvalho Chiara, Carvalho Bueno, nas redes sociais, ele está no Japão, que é vizinho da China, e ele diz o seguinte nas redes sociais dele, viu, Carvalho? Que o motivo principal da China ter apoiado o Talibã tomar o poder no Paquistão é por causa de minério. Eu não lembro se é bauxita, mas tem um minério lá que é muito importante também, exemplo do Brasil. Se eu não me engano, terras raras e vários terras raras, mas tem um minério lá que é muito importante, que interessa para a China, que o Paquistão é um dos principais detentores dessas terras raras no mundo, a exemplo do Brasil. Então, por isso que a China apoiou o Talibã. A mesma China que dentro do seu território persegue a religião muçulmana, porque o comunismo não aceita nenhum tipo de religião, agora apoiou o Paquistão, né? Apoiou o movimento, os extremistas muçulmanos por causa dessas terras raras. Então não é de graça que a China... E vou só acrescentar, Luiz, uma informação que pouca gente sabe. Enquanto os americanos morriam no campo de batalha das montanhas do Afeganistão, dando a vida pelo Ocidente, e ninguém reconhece isso. Os americanos, eles deram a vida para tentar minimizar o efeito do terrorismo no seu país e no mundo. Ninguém reconhece isso. Enquanto eles lutavam, e eu tenho amigos americanos que são militares, que eu admiro, amigos pessoais nos Estados Unidos, irmãos, que eu admiro, que têm contato comigo, são militares. Enquanto eles morriam lá no Afeganistão, a China já explorava os minérios do outro lado das montanhas em que eles estavam lutando. Então, enquanto o americano morria no campo de batalha, a China já explorava o Afeganistão. Muito antes disso, nesses últimos 20 anos. Só que agora ela domina o país como um todo. Ela engole o país. Porque Biden, a verdade é essa, Biden traiu o seu povo. Biden entregou aquele país de mão beijada com o maior arsenal militar da história. São 80 bilhões de dólares de arsenal militar nas mãos do Talibã, que agora é para as mãos dos russos e chineses. Não tem, poucos exércitos no mundo têm essa estrutura. É verdade. E agora o Paquistão se alia ao Talibã no Afeganistão e entrega suas armas nucleares. Foi esse o acordo feito para Biden vencer aquela eleição tão contestada nos Estados Unidos. É verdade. Só abrindo outro parêntese para que você entenda também do que está acontecendo no mundo, né? As pessoas que nos seguem aqui no canal, nessa plataforma, é porque gostam de assuntos políticos e gostam da informação mais aprofundada. Rafael, obrigado pela informação. Lucas, vou passar sua pergunta agora para o professor Cristóvão, tá? Uma outra coisa importante que está acontecendo, por que Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, abandonou
os americanos, os norte-americanos lá no Paquistão, no Afeganistão, não tirou essa tropa e essas pessoas, essas famílias, esses profissionais, esses trabalhadores americanos lá antes. Porque Biden foi eleito com o apoio de uma das maiores indústrias do mundo, que é a indústria da guerra. Junto com a indústria da droga, a indústria da arma, são as duas maiores do mundo. São os que mais têm lucros absurdos, a droga e a arma. E a indústria da arma nos Estados Unidos é a mais poderosa do mundo. E ela que ganhou, ajudou Biden a ganhar as eleições, porque Trump só fazia processo de paz. Trump não promoveu uma guerra, Donald Trump, não promoveu, muito pelo contrário. Pacificou o Oriente Médio, pacificou o Paquistão, pacificou a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, ele pacificou o mundo inteiro, o mundo que estava em guerra. Mas aí esse foi um dos motivos de Trump ter caído, porque a indústria da guerra ajudou por trás das cortinas a derrubar Donald Trump. Então Biden, já sabendo disso, né, eleito pela indústria da guerra, deu uma de Joãozinho sem braço. A gente aqui no Brasil fala disso, né? Deu uma de Joãozinho sem braço e deixou a bomba estourar lá, tirou as tropas para que o Paquistão ficasse refém, né, da invasão do Talibã e deu no que deu. Agora ele está dizendo, nós temos que salvar, temos que ajudar, mas ele fez de propósito, ele sabia o que estava fazendo, né? Mas voltando para o Brasil aqui, Bolsonaro falou outra coisa, eu quero passar a pergunta do Lucas para o professor Cristóvão, professor. Outra coisa que o Bolsonaro disse hoje, eu estava a 2 metros dele, quando ele estava no discurso, falando sobre esse assunto hoje. Até na minha rede social tem selfie lá, Luiz Alberto Rádio, você pode seguir depois, Luiz Alberto, ou então Foi Agora Notícias, tá? Pode seguir lá que você vai ter mais informação sobre a vinda do Bolsonaro hoje em Goiânia. Ele disse o seguinte, não desejo rupturas, mas tudo tem limite. O presidente Bolsonaro defendeu o direito a participar das manifestações para que esse direito seja respeitado, porque é um direito constitucional. Ele disse, olha, não desejo ruptura, mas estão forçando demais, puxando a corda demais do outro lado. Né? Agora, o Lucas Félix está aqui perguntando, eu vou colocar na tela, viu, Lucas? Aqui, professor Cristóvão, está aí para o senhor, ó. Vocês acham, eu peço cuidado na resposta, porque senão nós podemos ser presos. Hoje nós estamos vivendo essa ditadura da toga no Brasil e, infelizmente, é a realidade. A Constituição, você não pode dizer o que você pensa, né? Não tem mais liberdade de expressão. A gente tem visto isso aí. Só peço cuidado, então, na resposta para que a gente não seja preso. Sou um pai de família, sou um trabalhador. Vocês acham que, com o artigo 142, os prefeitos e governadores perdem autonomia sobre a pandemia? O que vocês esperam após o 7 de setembro, se a manifestação for um sucesso? Boa pergunta, Lucas. Professor Cristóvão. Na verdade, Luiz Alberto, há muita confusão em torno desse artigo. Na verdade, quem faz esse controle dessa atividade jurisdicional do Supremo é o Senado Federal. Eu já disse isso aqui várias vezes. E eu vou ser bem honesto com você, eu já falei isso aqui. Eu não tenho grandes expectativas em relação às Forças Armadas. Uhum. E acho que, em parte, a dificuldade que o Bolsonaro tem é por isso também. Quer dizer, esse apoio das Forças Armadas é um apoio muito dúbio, muito inseguro, né? Esses militares atuais não são os militares dos anos 60. Eles passaram por outras formações, têm uma cabeça mais globalista, mais internacionalista, fizeram missões de paz para a ONU no Haiti, no Congo. Então eu não tenho grandes esperanças quanto a isso. A esperança que existe do ponto de vista institucional é o Senado, que também tem as suas dificuldades, porque boa parte dos seus parlamentares está com problemas no Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente do Senado, ele é um grande advogado em Minas Gerais, tem um escritório enorme, com várias demandas do Supremo. Rodrigo Pacheco, que o Roberto Jefferson chama de Pachequinho, carinhosamente. Pois é, o Pachequinho, do Roberto Jefferson, segundo o Roberto Jefferson. Então, eles têm muita dificuldade. Com relação às manifestações do dia 7, são manifestações legítimas, espontâneas. Já foram feitas várias manifestações nesse sentido no Brasil, todas pacíficas. Eu costumo dizer que é uma manifestação em que a rua fica mais limpa do que antes da manifestação. São pessoas ordeiras, são cidadãos de bem, pais de família, crianças, idosos. Então, é uma manifestação do bem. Não vejo grandes problemas. Ela vai ter uma dimensão muito grande, obviamente, né? Muita adesão, mas será muito tranquila. Se ela for um sucesso, ótimo. Vai reforçar essa visão de que Bolsonaro é o candidato predileto da população brasileira, que, aliás, para mim está mais do que óbvio, né?
Independente dessas pesquisas aí fajutas, você vê claramente quando ele vai à rua a diferença em relação a outro candidato. Eu não vou nem citar o nome aqui, que não vale nem a pena. Então, o Bolsonaro, ele é um candidato popular, querido, isso é fato. Nós vimos em Goiânia, de primeira mão, o carinho das pessoas com ele. Eu recebi vídeos, né, de pessoas que estavam ali no alambrado, próximo ao aeroporto. O Bolsonaro passou em todo o alambrado, se abaixou para cumprimentar as crianças. Eu vi um amigo meu se emocionar com a humildade, a simplicidade dele. É uma pessoa que realmente é desse jeito. Quem convive com ele, você conviveu com ele mais do que eu, você sabe disso. Então, é uma pessoa simples, é um homem do povo. Essa que é a verdade. As pessoas se identificam com ele. E mais do que isso, eu falei isso mais cedo, ele é um símbolo de resistência nacional. Meus irmãos, eu vou ser bem sincero, quando eu falo irmãos, não é só como cristãos, não. Irmãos da raça humana. Brasileiros, o que está patriotas. Em jogo, exatamente, compatriotas e irmãos da raça humana. O que está em jogo é a civilização humana. Essas forças deletérias, poderosas, de bilionários satanistas, luciferianos, eu já falei um pouco sobre isso aqui, essas grandes corporações, os grandes interesses geopolíticos, países como o Partido Comunista Chinês, o próprio Vladimir Putin e outras forças geopolíticas, o objetivo é uma guerra contra a humanidade que já está em andamento. E vou falar o que eu já falei aqui, já publiquei nas minhas redes sociais. A Terceira Guerra Mundial, ela já aconteceu. Só que ela aconteceu de maneira silenciosa, sem tanques e canhões. Como é que foi isso assim? Em poucas palavras, dá para explicar para a gente como é que foi esse negócio na prática, que o senhor está dizendo? O palco dessa guerra foram as eleições americanas de novembro do ano passado. Eu acompanhei as eleições de perto, à madrugada. Eu vi os gráficos de apuração de votos nos Estados Unidos. Você vê claramente uma guerra nos bastidores, inclusive cibernética, patrocinada por grandes interesses. Essa terceira guerra ocorreu ali. E sabe quem venceu essa guerra? Na madrugada, os votos do Biden, você que está chegando agora, o voto do Biden foi fazendo assim, ó. Entendeu? Na madrugada. Exatamente. Na madrugada, foi assim, gráfico. Nós não podemos entender o plano do Bolsonaro no Brasil sem fazer a linkagem, sem linkar com esse assunto. É justamente isso que o senhor está pontuando aí, que o Rafael e a Cristiane estão pontuando. Obrigado, viu, Cristiane. Reclame já, obrigado aí. Estão pontuando que é o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar na tela o que o Rafael tá dizendo, que é justamente isso, ó. Ele fala, vocês acreditam que o Bolsonaro ainda possui algumas cartas na manga contra os ministros do STF e do TSE para ser usadas na hora certa para 2022? Dentro desse aspecto aqui, a Cristiane pontua de forma mais negativa, né, Cristiane? Parece que ela não está muito animada, não. Não está acreditando muito, não. É óbvio mesmo que o apoio aos brasileiros a Bolsonaro, mas infelizmente vão colocar Lula no poder. Ela acha aqui que o STF manda e desmanda. Ela está indignada com isso, porque mesmo fazendo manifestação não há mudança. Qual a sua avaliação sobre essa pontuação do Rafael Vasconcelos e da Cristiane Silva? Deixa eu só terminar meu raciocínio, que eu vou chegar nisso aí. Tudo está ligado. Então, essa terceira guerra foi travada nessa eleição americana. E quem venceu essa guerra? A China. A China venceu a guerra. A esquerda mundial, né? A esquerda mundial. Biden, que a China lança o elemento revolucionário. Qual é o elemento revolucionário? Não estou dizendo se a origem é intencional, não. Vou discutir isso aqui. Mas o elemento revolucionário é a enfermidade que foi lançada no mundo. Ela catalisou os processos revolucionários. E a China, ao vencer essa guerra, ela pega um propineiro, um homem que viveu de propina chinesa por anos, que foi Biden, e coloca para presidir a maior nação do mundo. Ela venceu a guerra. E agora ela acelera a sua agenda, porque nada pode detê-la. A situação do Afeganistão já reflete essa fraqueza da civilização ocidental, com a derrota de Trump naquela ocasião. Os Estados Unidos saem de cena, deixa de garantir e proteger seus aliados, e agora o mundo está debaixo da tutela chinesa. Tá, mas me permita. Tá, o senhor vai responder agora, mas me permita, para o professor Cristóvão e para a Cristiane e para o Rafael, trazer uma informação outra que o Bolsonaro disse. Eu estava a 2 metros dele hoje quando ele disse isso, aqui em Goiânia, tá? Eu vou colocar o Cláudio aqui. Cláudio, obrigado, tá, pela participação aí. Ele está dizendo o seguinte: dia 7 vai ser diferente. Muitos vão nas ruas. Após isso, o Bolsonaro deverá fazer algo.
Se não fizer, já era. Obrigado, Cláudio. Tem razão. Mas o Bolsonaro disse hoje, professor, eu interrompi justamente por isso, Cláudio. Professor Cristóvão, eu estava a 2 metros dele hoje quando ele disse isso. Ele falou assim, olha, eu tenho 2 cartas na manga. Só não vou dizer agora quais são. Mas eu tenho duas. Quando ele falou dessa questão da ruptura, ele disse assim, olha, eu nunca causei ruptura, sempre joguei dentro das 4 linhas. Do outro lado é que estão causando, mas não é? Estou ainda jogando dentro das... Mas tudo tem um limite. Eu ainda tenho 2 cartas na manga. Ele quase disse alguma coisa e depois refluiu e não disse, ok? Respondendo aqui o Cláudio, se as manifestações de 7 de setembro agora forem bombásticas, o mundo inteiro ficar sabendo, inclusive você que está chegando agora, veja se você está inscrito no canal, porque toda vez que a gente fala da manifestação de 7 de setembro, eu estou perdendo seguidores aqui na plataforma. Veja se você está inscrito, se não, por favor, se inscreva no canal, ou se inscreva de novo aí, dá uma checadinha, tá? E compartilhe ao máximo essa live para que o Brasil fique sabendo da verdade. Por favor, ajude os patriotas, ajude o Brasil. Se você gostar dessa informação, achar importante, achar relevante. Então, ele disse que tem 2 cartas na manga. Ele quase disse, a língua dele, e ele segurou. Não é? O que poderia ser? Se 7 de setembro realmente for a maior manifestação e o mundo ficar sabendo, o que Bolsonaro pode fazer, professor Cristóvão? Perdemos aqui o contato do Cristóvão, parece que caiu. Vamos adicionar de novo, que voltou. Voltou, professor, sim. Professor, o que o senhor acha que pode acontecer? Eu acredito que Bolsonaro possa ter, como se disse, cartas na manga. Não sei exatamente o quê. Mas a situação, Luiz, ela realmente é desesperadora, tá? Eu não vou iludir ninguém. É uma situação muito difícil, o que justifica o esforço para o dia 7 de setembro, que é uma data extremamente simbólica aqui no Brasil. É o dia da proclamação da independência do Brasil. A independência do Brasil. E nós estamos numa situação de altíssimo risco de perder essa independência, é que já não perdemos. É uma situação extremamente delicada e que justifica isso. Eu vou dizer uma coisa a vocês, se Bolsonaro não fosse o presidente e o plano dessa elite arrogante e presunçosa tivesse tido êxito naquela ocasião, a situação seria muito pior. Muito pior. Então, assim, Bolsonaro foi um presente dos céus para que nós pudéssemos ter alguma chance de resistência. Não estou dizendo que vamos conseguir, isso está na mão de Deus. Mas fazer a nossa parte devemos fazer. E estar nas ruas dia 7 é muito importante. Muito importante. Principalmente o que ocorrer em Brasília e em São Paulo. Isso é imprescindível. São os 2 grandes centros que são referência e termômetro para a elite política brasileira do que o povo sente. Agora, eu falei isso aqui no nosso encontro de quarta-feira. Tá aí no canal Luiz Alberto, nossa live de quarta-feira. O que eu falei? Eu acho muito estranho que os políticos no Brasil e no mundo, falei da Austrália, por exemplo, da França, tenham perdido o medo do povo. A sensação que eu tenho é que os políticos, por algum motivo, perderam o medo de eleições e perderam o medo do povo. Alguma coisa está acontecendo no mundo. O que fazem na Austrália com o povo é um horror. Eu vi uma cena que rodou o mundo, não sei se você viu, de um pai australiano, teve a casa invadida por agente de saúde, foi jogado no chão pela polícia, a filhinha dele, pequenininha, de talvez de 8, 9 anos, foi arrastada, literalmente arrastada no chão e vacinada à força, com o pai imobilizado no chão. Austrália. Mas veja só. O que está acontecendo? Por que eles estão com medo, perderam o medo do povo? Essa é uma boa pergunta. Veja na tela, por favor, professor Cristóvão, que o Carvalho pontuou para a gente. O Carvalho está no Japão agora, né, Carvalho? Após 7 de setembro, o Brasil tem uma grande oportunidade de mudança, porque essa manifestação será em massa. Parabéns aos guerreiros. Sim. Obrigado, Carvalho. Parabéns a você também. Aí, obrigado, Carvalho. Aí dentro de você pontuou, Carvalho, alguém pontuou aqui, passou aqui um pouquinho, deixa eu ver se foi o Cláudio, foi a Esther? Não, foi... Ah, tá, foi o Cláudio. Vou colocar na tela aqui. Como eu sou pai de família e tenho medo de ser preso hoje pelo que você fala, então não sou eu que está falando, é o Cláudio. Não vou nem falar. Você colocar na tela para o senhor ler aí, professor? Viu, Carvalho? Talvez isso complete o que você está dizendo. O Cláudio está dizendo isso aqui, ó, professor Cristóvão. Falam em constitucional.
O senhor acredita que isso possa acontecer? Essa seria a carta na manga do Bolsonaro? Não, não Não? é essa carta na manga. E é. Pessoal, eu vou falar uma coisa que eu falei quarta-feira aqui. Aham, Esqueçam isso. aham. Esqueçam. Os nossos generais, em grande parte, os altos oficiais. Você pode, às vezes, ter um sentimento desse entre os majores, capitães, o baixo clero das Forças Armadas. Os Uhum, altos oficiais foram doutrinados pelo globalismo nos últimos 30 anos. Eles têm outra cabeça. Outra cabeça. Não se iludam com isso. A saída seria pressionar o Senado para tomar uhum, as providências cabíveis, de forma uhum. republicana. É isso que tem que ser feito. Isso aí, esqueçam. Esqueçam. Eu vi Felipe Neto desmoralizar um brigadeiro da aeronáutica, o ministro da aeronáutica, esses dias, ridicularizando. Até eles sabem que isso não vai acontecer dessa maneira. Uhum. Não sei o que Bolsonaro tem na manga, mas com certeza não é isso. Eu não Ok. tenho nenhuma expectativa nisso. Muito bem. O professor Cristóvão, então, defende a via democrática que você pressione o seu senador. A última live que nós fizemos, na última quarta-feira, eu coloquei lá na live, no vídeo, o e-mail de todos os senadores. Então, você quer aí... Lembra o senador que você votou na última eleição? Porque passa pela democracia, a solução passa pelo povo. A solução passa por você, por mim, por você, pela nossa união. A solução passa pelo 7 de setembro, a população nas ruas. Inclusive, o Bolsonaro só não foi impeachmentado pela esquerda brasileira porque o povo está nas ruas, o verde e amarelo está nas ruas. Então, é a população brasileira, são os patriotas que votaram, elegeram e estão sustentando o Bolsonaro no poder, gente. Essa é a realidade do Brasil hoje. Só não impeachmentaram o Bolsonaro ainda, né, com apoio da ditadura da toga, porque a população verde e amarelo está nas ruas. Então, o povo brasileiro, aquele que votou e continua nas ruas de verde e amarelo, é que tem sustentado o governo Bolsonaro. Então, você é o responsável. Então, o professor Cristóvão defende a via democrática. Esther, você sempre traz participação aqui importante, né? Ela diz que está concordando com o senhor aqui com relação aos Estados Unidos. A Esther também diz que viu aqui a eleição, acompanhou nos Estados Unidos, ficou chocada. Nunca vi uma linha reta vertical. E também travaram a contagem e um canal de TV colocou vitória do Biden com poucas urnas apuradas. Ela acompanhou, professor Cristóvão. Pô, mas, professor, como é que você vai crer na vitória do Bolsonaro com essas urnas aí também? Que eles não querem fazer uma urna que você possa conferir. Porque o voto, gente, com toda a sinceridade, tá? A urna nossa, você fica sabendo do resultado rápido. Mas se o sistema operacional lá foi mexido, foi alterado, não tem como comprovar. Você tem como contar os votos você tem como checar. Mas se você votou no candidato A, se o seu voto realmente foi para o A, não tem como você saber. Você, Esther, votou no candidato A. Você, Paulo, Daiane, Daniel, você votou no candidato A. Tem como saber que o seu voto está lá. Isso tem como saber. 1 voto, 2 votos, 3 votos. Mas se você votou no A e o voto foi para o B, não dá para você saber. Não tem como auditar. Só no Brasil. Só essa urna de primeira geração antiga, antiquada. Mas o TSE não quer mudar. E aí, como é que Bolsonaro vai ganhar com essa urna? É que a gente não sabe se tem como auditar ou não, professor Cristóvão. Luiz, na verdade, você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? 100%, 100%. Que hoje nós estamos meio resistidos aqui. Mas vamos lá. Aham. Na verdade, Luiz, a minha esperança, apesar de tudo, é que haja um olhar para essa apuração muito rigoroso. Eu não Uhum. sei se nós vamos acertar com brasileiros uma apuração como foi feita na época de Dilma e Aécio. Eu acho que nós amadurecemos nesse processo eleitoral e certas coisas acho que o povo não vai aceitar. Então, a minha Uhum. esperança é um olhar mais rigoroso para a apuração. É a única esperança que eu tenho nesse aspecto. Agora, eu volto a dizer, eu quero só falar uma coisa, Luiz, para deixar bem claro. Tem pessoas que acham que isso é teoria da conspiração, tem pessoas Uhum. que acham que está tudo bem, que é só mais uma enfermidade, que é só mais uma vacina. Deixa eu falar uma coisa para você que acredita nisso, o isentão, o famoso isentão, que é o É o seguinte, Daniel aqui. a Vou partir do... colocar o comentário do Daniel.
Não, pode concluir, que aí eu coloco o comentário do Daniel aqui. Tá. O meu comentário é o seguinte: a partir do instante que o Estado pode definir que substância irá inocular no seu corpo, ainda que contra a sua vontade, a partir do instante que o Estado pode fechar o seu negócio, seja pretexto sanitário ou qualquer outro, e a partir do instante que o Estado vai escolher como educar o seu filho, você já perdeu tudo. Tudo. Só não está sabendo disso. Você só não soube disso ainda. Então, o que nós estamos enfrentando é algo gigantesco. É uma transformação maligna para pior. E Bolsonaro é o último fio de resistência que nós temos. E o Brasil agora é a bola da vez. O Brasil é o país que pode travar a nova ordem mundial. Travar. Porque sem o Brasil não tem nova ordem mundial. Por isso, todos os esforços do mundo estão voltados a derrotá-lo. Todos. Todos. Imprensa local, internacional, todos. Esses dias eu vi um programa em Portugal dizendo que Bolsonaro estava bloqueando nas redes sociais desafetos, como se ele estivesse perseguindo. O que é uma mentira. Quer dizer, a matéria foi de uma maneira para gerar essa impressão, a distorção. São muito desonestos. Em Portugal, na verdade, como eu faço, como você faz, eu bloqueio quem me ofende nas minhas redes sociais, que é direito dele fazer. Só isso. Ele não mandou prender jornalista, não mandou prender deputado com imunidade parlamentar, presidente de partido. Mas quando você escuta a matéria em Portugal, você tem essa impressão. Então, o esforço para tirar Bolsonaro é um esforço global. Porque sem o Brasil não tem nova ordem mundial. Sem o Brasil não tem um Great Reset do Fórum Econômico Mundial. Nós temos que entender isso. E para finalizar, nesse aspecto, existe um ditado que diz o seguinte, em latim: solve et coagula. Eu tenho que dissolver e depois reconstruir. Então, a nossa nação está sendo dissolvida para que algo novo seja reconstruído. Só que esse algo novo é deletério, é maligno. Vem para escravizar a humanidade. Verdade. Então, o que o francês está fazendo há 7 semanas na França é lutar pela civilização humana livre. E se nós não fizermos isso aqui em outros lugares do mundo, vai perecer a humanidade. Porque isso é um processo autodestrutivo. Porque mesmo que eles ganhem, no final, chinês, o Partido Comunista Chinês, os muçulmanos, os russos vão se autodestruir no final. Sem um ato de Deus, o que vai acontecer com a humanidade é a autodestruição. Por isso nós temos que crer em Deus mais do que tudo agora. Professor Cristóvão, o professor Aurélio está conosco aqui. Professor Aurélio, seja bem-vindo ao nosso canal também. Obrigado pela honra da presença. Seja bem-vindo. Boa noite. Como é que o senhor... O Bolsonaro disse hoje que só tem 3 opções. Eu fiquei assustado com o Bolsonaro. Ele falou assim, olha, eu estava a 2 metros dele, filmando, inclusive. Tem até um videozinho no canal aqui que eu lancei mais cedo. Estava com o celular na mão mesmo. Eu fiquei assim tão impressionado. Isso aqui eu tenho que filmar. E aí eu estava com o celular na mão mesmo, e eu coloquei no vídeo aqui, né, aqui no nosso vídeo, Bolsonaro dizendo: eu só tenho 3 caminhos. Ou vou ser preso, se perder a eleição, né? Ou vou ser morto, lembra da facada, que isso não é nenhuma novidade, né? Ou então eu ganho a eleição. Então, resumindo, ele falou: se ele não ganhar a eleição, a esquerda vai tentar fazer igual está acontecendo na Bolívia, vão tentar prendê-lo ou tentar matá-lo. Ele diz o seguinte, que prender está fora de cogitação, porque ele é soldado que não foge da guerra e não tem medo de homem. Ou ele ganha a eleição ou ele vai ser morto, disse Bolsonaro. Qual é a sua avaliação, professor Cristóvão? Professor Aurélio, obrigado pela honra da presença, seja bem-vindo. Primeiro, desculpe pelo atraso, mais uma vez, mas a gente que é professor estava dando aula de pós-graduação e termina às 11 horas. Né? E a gente acabou que conversou e até a turma sair demorou mais um pouquinho. Boa noite, Cristóvão, meu amigo. Prazer sempre estar com você, Luiz Alberto, meu amigo. Sempre é bom estar com vocês. Não, o Bolsonaro falou a coisa certa. Né? A gente sabe muito bem o que está acontecendo em outros países. Já aconteceu isso na Venezuela, já aconteceu isso na Bolívia, né? Já aconteceu em outros países. Na Argentina, a perseguição sobre os empresários está acontecendo também, indiretamente, mas está, né? A gente vê no próprio Estados Unidos, para você ter uma ideia, os Estados Unidos com essa saída, o Biden com essa saída que teve
do Afeganistão está deixando um armamento extremamente grande, né, para a turma do Talibã que está ficando lá, equipou os caras praticamente. Hoje os camaradas têm 75 helicópteros, aviões, não sei quantos jipes, né? Eles equiparam os caras, deixaram eles armados. Né? Agora, se alguém quiser ir lá e entrar lá para fazer alguma coisa, não vai fazer. Uhum. Né? Infelizmente, o Biden fez um acordo, né, com o Talibã e deixou os caras totalmente armados. Espero que isso não retorne, né, aos Estados Unidos em termos de qualquer tipo de interferência. Né? Mas acabou. Hoje, para você tirar o Talibã lá do Afeganistão, acabou. Você não tira mais. Né? Os caras estão armados até o dente, armados pelos Estados Unidos. E com apoio da China. E com apoio da China. E com apoio da China. Agora você imagina, você tem a China, mas todos eles armados com aquilo que os Estados Unidos está deixando lá, a irresponsabilidade do que o Biden fez foi um tamanho, isso é estrondosa. Né? A retirada foi pior do que quando foi a retirada, quando os Estados Unidos entrou em outras guerras, né? Então, o que eles estão deixando lá é coisa assim, fora do comum em termos de armamento. Quando o Bolsonaro fala isso, o Cristóvão está certinho. Ele é a última peça, né, do tabuleiro a ser derrubado. E, infelizmente, a gente está brigando contra gente muito grande. Né? Nós estamos brigando contra uma potência muito grande mundial. É um problema que o Brasil é a bola da vez. Né? Se a gente vacilar, com certeza nós vamos ser derrotados. Agora é aquela velha história. Ó. Tem um vídeo aí do Lula com a Gleice Hoffmann, né? Dizendo que o bicho vai pegar, e vai pegar mesmo. Vai regulamentar a mídia, vai regulamentar a mídia, quer dizer, vai. Perfeitamente. Nem no AI-5, porque no AI-5. É pior que o AI-5, né? Pior que o AI-5. Pior que o AI-5. Que é um modelo que foi colocado em outros. Diga. Só um comentário. É o que eu falei mais cedo para o Luiz, professor. É o que eu falei mais cedo para o Luiz. O que eu estou assustado é que esses políticos, né, Lula, etc., só para citar esse exemplo, parece que eles perderam o medo da eleição, o medo de voto. Como é que um candidato à presidência da República faz uma declaração dessa que vai censurar a imprensa? Perderam o medo. Agora, por que perderam o medo? E não é só no Brasil. A garantia que eles têm que vão ganhar dentro das urnas. É intrigante, não é intrigante? É intrigante. Perfeitamente. Por que eles perderam esse medo de eleição? Tem algo errado acontecendo. E eles falaram que vão tirar de qualquer maneira o Bolsonaro, ou sai pelo impeachment ou sai pelas eleições. Então, quer dizer, dentro das eleições, a gente está vendo aí quem tem popularidade e quem não tem. O Lula está indo nos lugares, está sendo recebido na verdade, ele não está sendo recebido, né? Uhum. E você vê que o Bolsonaro, onde ele passa, ele leva multidões, né? Aí eu tenho um grupo aí de economistas aí que estão totalmente da esquerda, os caras ficam lá, no Brasil tem 112 milhões de pessoas, né? Ali em Goiânia tinha tanto. Falei, rapaz, não é por aí não, você tem que mostrar o que a população está mostrando. As pessoas estão indo para a rua, estão apoiando o presidente da República, diferentemente do candidato de vocês, que é onde chega, praticamente, ele é quase expulso de onde chega, né? Ele aparece, as manifestações dele... Isso ocorreu nos Estados Unidos, tá? Pode completar. Isso aconteceu nos Estados Unidos igualzinho. O Trump arrastava centenas de milhares de pessoas para os comícios, o Biden traía 50 pessoas, 30 pessoas. Isso ocorreu nos Estados Unidos. Aí depois, misteriosamente, Joe Biden ganha a eleição, né? Que a Esther até pontuou aqui. À noite, de madrugada, porque a votação nos Estados Unidos é mais de um dia, né? Dura uma semana, dependendo do local, não é, Cristóvão? Então, conforme os votos chegavam na madrugada, o Biden fazia assim, ó, na madrugada. Não, vamos ser sinceros, Luiz, vamos ser sinceros. Mas eu achei que nós tínhamos sido censurados aqui, não, viu? Peraí. Não, eu também. Vamos ser sinceros. Olha para um homem igual o Biden. Olha para o Biden. Veja o último discurso que ele fez, que é uma coisa catastrófica. Chegou a baixar a cabeça assim, ó. Catastrófico o discurso que ele fez agora, o último. Imagina se esse homem teve 80 milhões de votos de americanos. Você acredita nisso? Deve não. Tem cabimento, gente. Agora, eu te pergunto. Se fizer isso lá,
Eles fazem em qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo. Perfeitamente. O Biden é uma Dilma Rousseff de calça, para você ter uma ideia. É uma Dilma Rousseff de calça. O homem não está conseguindo nem andar. Não consigo nem andar. Agora, o interessante é o seguinte, que o Congresso Nacional Americano está cobrando dele. Né? Está cobrando. Tem um grupo de congressistas que começaram a cobrar dele esse tipo de coisa. Né? E possivelmente eles estão fazendo a mesma coisa, só que agora o contrário. Né? Eles vão pedir a interdição do Biden. Né? Eles entraram com a ação agora nos Estados Unidos, estão entrando com a ação, alguns congressistas. Vai ser igual aqui, né? Aí chega na mão principalmente do presidente do Congresso, aquele amarelão, né? O cara amarelou, né? O cara fala numa entrevista anterior, eu vi a entrevista dele dizendo que um pedido do presidente em termos de impeachment de um ministro, ele teria que colocar isso em pauta e depois ele amarelou. Né? O cara tem um rabo do tamanho de um bonde. O Pacheco. Amarelou, mas amarelou bonito. Mostra que é um cara que não tem cunhão, não tem peito. Né? Não devia estar sendo presidente do Senado. E, infelizmente, o Bolsonaro acabou apoiando esse mala e o cara, infelizmente, é um amarelão. Amarelou, não levou para frente. Né? E a mesma coisa vai acontecer no Congresso Nacional também. O presidente do Congresso Nacional é outro amarelão. Mas o Arthur Lira disse o seguinte, o Arthur Lira, tá? Ontem. Nunca se falou tanto no 7 de setembro, que é o presidente da Câmara. Né? Nunca se falou tanto no 7 de setembro na história do país. O Arthur Lira, hein? Presidente da Câmara. O presidente da Câmara afirmou que Bolsonaro pauta o país, de uma maneira ou de outra. Quer dizer, por bem ou por mal, o Bolsonaro é que pauta. Mas o Daniel Cardoso está aqui, está na tela aí, professor Aurélio. Parece que ele não gosta do Bolsonaro, ele está dizendo que os oficiais estão certíssimos. É aquilo que o Cristóvão disse, né, que os oficiais estão aí, foram formados pelo globalismo, então eles não estão nem aí também, não. Não são os mesmos oficiais dos anos 60. Então, ele diz que tem que ser da forma democrática. E o Daniel parece que não concorda muito também com o Bolsonaro e disse o seguinte, os oficiais estão certíssimos, foram doutrinados pela Constituição. Pela Constituição. E quem está mantendo o Bolsonaro no poder é a elite que está faturando muito com esse desgoverno, pontua o Daniel. Qual a sua opinião sobre essa questão do Daniel aqui, professor Aurélio? Ô Daniel, eu acho que você está em outro país, bicho. Né? Que elite que você está falando, filho? É o povo que está mantendo o presidente da República ainda acordado, ele em pé. Que elite que você está falando? A elite brasileira é a imprensa. A imprensa é a elite brasileira. Né? Você está falando de elite. Não existe elite. Essa elite. Qual é a elite que você está falando? Eu até agora não entendi. É igual um camarada amigo meu falando o seguinte. Eu quero concordar com o Daniel, professor. Eu quero concordar com o Daniel que os nossos generais eles foram realmente... Peraí. Eles foram doutrinados pela Constituição da ONU. Da ONU. É porque não especificou qual a Constituição aí. A Constituição que eles foram doutrinados é da ONU. Tá? Viu, Daniel? Você sabe o que me espanta, o Cristóvão? Você tem alguns amigos que falam assim, é porque a classe média... Aí eu perguntei para um amigo meu assim, vem cá, qual classe você está? Ele é classe média. Eu falei, bicho, que classe que você tem? A sua classe, por acaso, você é pobre? Se você é pobre, você me fala, que aí eu vou começar a mandar uma cesta básica para você, alguma coisa, porque pelo jeito você está achando que você é pobre. Você é classe média, meu amigo. Então não fica falando da classe média, não. Quem sustenta esse país é a classe média. Somos nós que pagamos impostos, somos nós que mantemos, somos nós que votamos, né? Nós que temos consciência de em quem nós vamos votar é diferente. Infelizmente, você tá falando bobagem. Você não sabe nem o que você está falando, classe média. Não. Diga, Cristóvão, pode falar. Quem resiste às revoluções socialistas é a classe média. Por isso que ela tem que ser trabalha, cara. É diferente. Tem que nivelar as pessoas. Você tem que nivelar as pessoas na miséria para elas não terem tempo nem de pensar em fazer contra-revolução. A miséria na mão do socialista é um instrumento de controle de engenharia social. Perfeitamente. Não pode ter classe média no socialismo. Concordo com você. O socialismo, ele quer o quê? Ele tem elite, sim, ser socialista lá em cima, aqueles que vão ganhar o dinheiro, guardar o dinheiro da população, e você tem o pobre. Só isso, né? Esse amigo meu começou a conversar borracha, eu falei, amigo, faz o seguinte,
eu adorei um vídeo de uma mulher que ela falou assim, vamos dividir o Brasil em dois estágios, né? Uma parte é governada pelo Lula e outra parte é governada pelo Bolsonaro. Nós temos o respeito à família, o respeito à religião, né? Nós somos contra o aborto, isso e aquilo, mostrando as qualidades que nós temos. E de lá vocês ficam lá, liberação da sexualidade, né? Cara, fica do lado de lá, então vamos dividir o Brasil em dois, né? Aí eu pergunto para eles, cara, que lado que você quer ficar na hora que os caras começam a falar? Escolhe seu lado, eu já escolhi o meu, né? Vocês viram a notícia agora esses dias? Tem um projeto de uma deputada de esquerda no Congresso, acho que está quase virando lei, que vai proibir o exame de identificação de sexo. O pai e a mãe quiser saber no ultrassom se é menino ou menina, não vai poder saber. E essa mesma deputada escuta essa, e essa mesma deputada tem um outro projeto que proíbe roupas no Brasil azul ou rosa. Você não pode mais ter roupa no Brasil azul ou rosa. Eu sou apaixonado pelo azul. Eu sou apaixonado pelo azul. Como é que eu vou fazer, então? Pois é. Roupa de criança não pode ser mais azul ou rosa. Então, assim, são umas loucuras e ninguém freia esse povo. Aí apareceu um presidente com disposição de frear, tá aí o resultado. Nós estamos vendo o Sérgio, da Fundação Palmares, levando pancada todo dia. Aquele é um homem que eu admiro. Eu também. Aquele senhor lá, eu admiro. Eu também. Está enfrentando os caras e não baixa a cabeça de jeito nenhum. Não, e outra coisa. Nós precisamos disso no mundo. Porque se homem de verdade não se levantar, eles vão dominar tudo como já estão dominando. A verdade é essa. Tem que pôr muito bem. Olha, povo. Sobre 7 de setembro, alguém agora há pouco comentou aqui no canal que o Daniel está travando uma guerra com a Cristiane aqui agora. Não, Cristiane, na democracia se respeita a opinião. Não discordo do que estão falando, mas também não posso concordar com tudo. É o Daniel aqui. O pessoal está comentando aqui, fica à vontade. Gabriel, pode ser do PT ou pessoal, está loucura, né? Bom, fica à vontade de você comentar, o canal nosso é democrático. Alguém agora há pouco aqui, professor Cristóvão, professor Aurélio Troncoso, o professor Aurélio é economista, viu, gente? Se você não está inscrito no canal, veja se você está inscrito aí, por gentileza, ou se derrubaram, porque toda vez que a gente fala da manifestação de 7 de setembro, a gente vai continuar falando agora, misteriosamente a plataforma some com alguns o Cristóvão já sumiu, voltou. Some com alguns seguidores nossos. Impressionante o que está acontecendo nas 2 últimas semanas. É impressionante. Tá uma lista negra daquelas bravas, viu? Professor Aurélio, toda vez que eu gravo um vídeo falando da manifestação aqui, misteriosamente eu estou perdendo vários seguidores no canal. Então veja se você está inscrito, se não, se inscreva no canal, por gentileza, e compartilhe ao máximo esse vídeo para que o Brasil saiba a verdade, tá? Vamos ajudar os patriotas porque nós estamos sendo perseguidos. E o Zé Trovão tinha perdido o canal, alguém comentou agora há pouco, mas parece que ele já voltou, né? E diz que vai ser gigante aqui, o caminhoneiro Zé Trovão. Aqui, ó. Crie coragem, porque agora eu estou entregando a minha liberdade em vossas mãos. A partir desse momento, eu me torno, com certeza, um procurado da justiça. Mas eu não vou baixar a minha cabeça. Depois do 7 de setembro, eu até posso me entregar, mas antes disso não. O Brasil precisa de todos nós, juntos em uma só voz, para lutarmos a favor do nosso país, um país cristão, que ama a Deus, que teme a Deus, que respeita os princípios da palavra do Senhor. Amor ao próximo, respeito, isso tudo que nós precisamos ter. Muito bem. Vamos elevar. Então, o senhor viu aí que o caminhoneiro Zé Trovão, dos líderes aí da manifestação de 7 de setembro, ele já sabe que ele pode ser preso. E aí, Cristóvão, vou começar contigo. Vamos falar sobre o 7 de setembro. Como é que você acha que vai ser o 7 de setembro em Brasília, na Paulista, de manhã em Brasília? O presidente Bolsonaro vai estar em Brasília de manhã e o presidente Bolsonaro vai estar na Paulista à tarde. Deve ser a maior manifestação verde e amarelo dos últimos 5 anos, 6 anos, desde 2015, 2014, 2015 para cá. Sua avaliação, Cristóvão? Eu acredito, Luiz, que será gigantesca. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Acho que vai ser uma manifestação de peso, como nunca se viu, com apoio dos caminhoneiros, inclusive. Acho que vai ser algo gigantesco. Mas
eu volto a dizer, mais do que fazer uma manifestação, você precisa ter uma regularidade. Uma regularidade. Eu acabei de dar a notícia aqui. A França está na 7ª semana de manifestações. 7ª. Contra o governo de esquerda. Uma constância. Contra o governo de esquerda, né? Sim. Do Emmanuel Macron. Na França, por exemplo, fizeram uma coisa linda esses dias. Aliás, o francês é um povo que eu amo, que eu admiro demais. Eu vi mesmo nas linhas sociais. Nas linhas sociais França, você fala os mesmo. Restaurantes. Sim, na França, os restaurantes, e é um povo fantástico, e já foi uma potência cristã. Na França, os restaurantes proibiram as pessoas de frequentar sem o famigerado passaporte sanitário que está chegando no Brasil. Inclusive, o Gustavo Mendan, esses dias, cogitou isso lá em Aparecida. Não sei o que deu. Ele que se diz tão grande gestor, né? E vamos bater palma para ele. Não vou nem comentar, mas voltando. Na França, os restaurantes queriam exigir o passaporte. Sabe o que os franceses fizeram? Sentaram nas calçadas, fizeram piqueniques em todas as avenidas principais de Paris com as famílias. Então não tem problema. Vocês não querem nos receber? A gente vai se confraternizar de qualquer maneira. Esse é o francês. 7 semanas de manifestações na rua. Então eu acho que tem que ser uma coisa grande. Eu parabenizo, eu conheço, eu estou ajudando também. Várias pessoas estão ajudando o que pode para que dê certo, né, de maneira pacífica, republicana, que é o que a gente deseja. Mas, se não tiver uma regularidade, e se nós também não começarmos a olhar para certas coisas, por exemplo, eu vejo muito pouco no Brasil falando de vacina, se falando de passaporte sanitário, ninguém fala muito sobre isso, ninguém discute isso. Nós temos que começar a encaixar as coisas, porque essas coisas estão interligadas. Você pode ter certeza, escreve o que eu estou te falando aqui, se a esquerda voltar ao poder, eles vão baixar um lockdown nacional, como fizeram na Austrália e na Argentina, para prender todo mundo dentro de casa. Quebrar a classe média, quebrar o pequeno comerciante, destruir o agronegócio, a partir de um lockdown nacional. As pessoas não entendem isso. Um lockdown é uma ferramenta tão estúpida, tão imbecil, tão idiota, desculpa a franqueza, porque ela não quebra nessa cidade, não. Olha lá, tá vendo? Ela não quebra não é só comércio e cidade, não. Ela quebra o setor primário da economia, porque o agricultor, ele fica inseguro em produzir o alimento, porque ele não sabe. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Porque... Sim, conclua. Estão querendo te derrubar, mas não derrubar não. Está saindo sua voz. Vocês estão me ouvindo? Travou, Cristóvão. Sim, então, como ele não sabe se vai comercializar, mas o som está saindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Pode concluir, Cristóvão. Essa live vai entrar para a história, viu, Luiz? Vai. A gente está sendo bloqueado de todo jeito, né? Não, mas conclua então, professor Cristóvão. Síntese é o seguinte. Conclua. O lockdown... Derrubaram o Cristóvão, cara. Puta da sacanagem. Derrubaram. Daqui a pouquinho o Cristóvão volta. Cristóvão, só um pouquinho, daqui a pouquinho ele volta. Professor Aurélio. Não, o que ele está falando é o seguinte, é que se você consegue, por exemplo, a grande maioria dos agricultores, os pequenos agricultores, fornecem alimentação para a população. Se você derrubar esses caras e eles pararem de produzir, deixa de chegar alimento na população. Com certeza deixa. Né? Vai lá, Cristóvão, completa. Conclua, por favor. Não, é o que você acabou de dizer. O lockdown, ele diz... Se eu falar essa palavra de novo, cai de novo. O fechamento, não vou usar a expressão mais não, fechamento. O fechamento, ele destrói as cadeias produtivas. Sou economista, você sabe disso, melhor que ninguém. Isso. Ele destrói as cadeias produtivas. Aquele produtor rural que queria fazer estoque para vender, baixa o estoque e o preço aumenta. Então, fechar comércio é uma medida estúpida que não resolve nada. Isso é de esquerda para colocar o povo de joelhos. De joelhos.
como estão fazendo até na Austrália. Até na Austrália. Isso é uma estratégia global para manter a humanidade debaixo do chicote desses políticos sujos, vendidos como Biden, que fizeram grandes acordos para serem eleitos, grandes acordos internacionais. E aqui não será diferente, não é diferente. Veja quem é que financia a esquerda brasileira. Quem é que financia as ONGs de esquerda no Brasil. É só pesquisar. Isso mesmo. Tem gente que pensa que Sérgio Moro pode ser a terceira via. A ONG de Sérgio Moro é financiada por George Soros, para você ter Open Society, né? Open Society. Então, não existe terceira via de verdade, não, é tudo esquerda. A deputada Gleice Hoffmann, do PT, a ex-senadora e agora deputada, ela disse o seguinte: se tem alguém que tem moral para discutir sobre corrupção, sobre nós do PT. Professor Aurélio, sua avaliação sobre essa frase célebre da semana de Gleice Hoffmann. Rapaz, eu achei que a Gleice Hoffmann ela era uma pessoa que... eu acho que ela ficou gagá de vez, né? Eu acho que ela pirou. Né? Porque quando você fala do PT, pelo amor de Deus, eu acho assim... eu vi a entrevista dela, inclusive, falando sobre isso, inclusive falando o Lula falando que a cobra vai fumar, né? E eu espero que eles pensem assim mesmo, né? Mas eu acho que ela pirou, né? Destrambelou de vez, né? Ela já não era benquista por muita gente, né? O marido dela sumiu, né? Será que aconteceu com ele? Eu Paulo fico Bernardo? Pensando... Hã? O Paulo Bernardo, não? O Paulo Bernardo desapareceu do mapa. Mas ela separou do Paulo Bernardo, agora ela está com... Tinha que separar mesmo, né? Como é que é, Cristóvão? O senador, o Lindinho, Lindenberg Faria, ela separou do Paulo Bernardo e está agora com o Lindenberg Faria. Não, rapaz, pelo amor de Deus, virou uma jararaca com o caboclo daquilo, é brincadeira. Nossa Senhora. Pensa que dupla maravilhosa aquela lá, hein? Não, dupla, pelo amor de Deus, né? O que eu entendo é o seguinte, ó, a esquerda ela tem uma estratégia, Luiz. Pensa esse casal explosivo quando tem briga em casa, quando eles vão ter uma DR, vão discutir a relação, esses dois, hein? Pensa não, acho que não discute relação, não. Não tem nem como discutir, Luiz. É uma loucura total. Eu não sabia dessa, não. Isso é novidade. Lindenberg Faria. E Gleice Hoffmann. Rapaz, só falta juntar com esse povo aí a Marina, né? Como que chama? A dos direitos humanos lá, a doidinha lá. Como que é o nome daquela deputada? A Vera do Prado. Maria do Rosário. Maria do Rosário, só falta esse povo, Marina do Rosário. A Marina desapareceu. Eu fico perdoando, um amigo deu esse dia para trás, conversando com ele, sou do partido da Marina. Falei, quem? Da onde? Essa mulher só aparece quando fala eleição, cara. Pelo amor de Deus. Agora a Gleice Hoffmann é meio maluca, né, cara? Eu acho que não tem muito sentido você falar no nome nem dessa mulher. Eu acho que, primeiro, eu não sei como que ela foi eleita, né? Por isso que a gente fala que nas urnas deve ter problema de urna, sim, certo? Porque a mulher foi eleita para deputada federal. Eu falei, cara, não é possível conseguir eleger ela, Maria do Rosário. Esse povo não era para ter sido eleito de novo, não, Luiz. Depois daquele mundo de escândalo, sabe? Aí, assim, a gente começa a pensar que, porra, ele sendo eleito, alguma coisa tem nessas urnas. Né? Ou tem povo muito doido, muito bobo na vida para votar nesse povo, né? Porque não tem muita lógica, cara. O que os caras pregam, né? O que as pessoas pregam são coisas fora do normal, são coisas assim, totalmente sem sentido. Então, ó, Gleice Hoffmann, o bonitinho lá, o Lindenberg Faria. O Lindenberg já pegaram ele várias vezes descendo do morro lá, comprando droga. O bicho é um maconheiro de marca maior, né? Um babaca de marca maior. E foi líder estudantil durante muitos anos. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem estudante que vota naquele palhaço, né? Mas é aquela velha história, Luiz. Tem gente que gosta do oi, tem gente que gosta da remela. Então, a vida inteira vai ser isso. Não tem muito sentido. Ok. O professor Cristóvão e professor Aurélio. Professor Aurélio, a gente começa com o senhor, então, para a gente finalizar. Felizmente, para São Paulo e para o Brasil, João Dória não vai... Ele queria barrar João Dória, o calça apertada governador de São Paulo, que se diz democrata, né? O maior democrata, estou lutando pela democracia, queria barrar as manifestações em Brasília. Ou melhor, em São Paulo. Mas a justiça acaba de proibir
a ação de João Dória. Então, não deu liminar para João Dória. Então, Justiça proíbe João Dória de barrar protesto contra Bolsonaro, ou melhor, contra Bolsonaro no 7 de setembro. Bom, como é que vai ser lá? Eles estavam querendo marcar outra manifestação, João Dória estava querendo atrapalhar, a esquerda está querendo atrapalhar com os indígenas. Você viu os indígenas, né? Tem os indígenas de cabelo Rastafari lá em Brasília, rapaz. Aquelas barraquinhas lá que parece barraca profissional. Eu não sei não. Sim, professor Aurélio, como é que o senhor vê essa questão aí de João Dória, 7 de setembro, barrando também Coronel lá em São Paulo? Ó, lá em São Paulo é aquela velha história. O João Dória ele tenta fazer de tudo para atrapalhar qualquer tipo de manifestação que seja pró ao Brasil. Na verdade, nem é o Bolsonaro, não, pró ao Brasil. Né? Ele já tentou várias vezes, já multou o Bolsonaro, já multou os filhos do Bolsonaro, já multou o deputado. Né? Acha que as pessoas vão se intimidar com isso. O ser humano ele tem o livre-arbítrio de ir e vir. Está na Constituição, artigo 5º, né, da Constituição. Então, é aquela velha história, cara, não tem como barrar, não. O povo é que nem fogo, fogo acima e água abaixo. Na hora que quer, meu amigo, pode proibir que o povo vai para a rua mesmo. E principalmente nessa época, por esse motivo. Né? Eu acho que as pessoas que vão aparecer na Paulista vai ser muita gente. Agora mais do que nunca. Na hora que ele falou que vai proibir, aí que o caboclo estava em casa falou, agora que eu vou. Né? Agora que eu vou. Se ele está proibindo, eu vou. Né? Eu brinco e eu falo o seguinte, todo mundo fala mal do Bolsonaro, fala mal do que ele fala errado, que ele fala demais. Eu falo o seguinte, rapaz, eu prefiro um cara que fala demais e que não tem nenhuma corrupção no seu governo, né? Nem tem nenhum escândalo de corrupção, de roubalheira no seu governo, que botar esse bando de ladrão, bando de safado sem vergonha, né? Que roubou o Brasil durante muito tempo. Prefiro um cara desse aí, que pelo menos ele é autêntico. Né? Eu já falei aqui algumas vezes, o dia que o Bolsonaro parar de falar do jeito que ele fala, aí eu vou ficar esperto com ele. Mas enquanto ele ficar falando do jeito que ele está falando e matracando do jeito que ele matraca, cara, é o cara que eu vou votar sempre. E vou apoiar sempre. Agora, Brasília, pode ter certeza, eu falei esse negócio dos índios. Esse negócio dos índios, esses índios vão atrapalhar, esses caras vão tentar botar um pouquinho de areia, né, no nosso negócio. Eu acredito que, espero que a Polícia Militar de Brasília, né, e possa fazer um cordão de isolamento ali para evitar que esses índios possam jogar umas flechinhas de nós lá. Né? Esperamos que isso não aconteça. Mas que se colocaram esses índios lá para fazer bagunça, colocaram. Isso eu tenho certeza. Eu vi umas fotos. Tanto é que teve encontro lá com o deputado federal, falando que era uma PEC, que estava passando. Conversa fiada. Isso é para atrapalhar mesmo. Eu vi uma foto de dos indígenas, de alguns dos índios, não de todos, mas de alguns. É uns índios que parecem comigo lá, rapaz. O olhinho assim, miúdo, igual. Porque eu sou descendente de índio também. Eu sou descendente de negro, de português e de índio. O meu olho miúdo aqui é de índio. Eu vi uns caboclos até meio parecidos comigo lá, acho que deve ser da mesma tribo. Porque a minha bisavó era da tribo Tupinambá, aqui do Guarabara, em Goiânia. Sabe onde é a aldeia do Vale? Ali é aldeia? O nome é aldeia porque ali era uma tribo de índio. Eu acho que é algum parceiro meu assim, sabe? Que só tem um sangue lá de 500 anos atrás. Mas não parece muito índio não, rapaz. Não parece muito índio não. Ô Luiz, eles falam muito aqui de mudança, principalmente de raças no Brasil. Rapaz, ninguém aqui é branco, não. Todo mundo tem um pezinho na senzala, bicho. Todo mundo é descendente de afro. Vou falar a palavra certa, né? Afrodescendente. Né? Todo mundo tem um pezinho lá na África. O caboclo tem um pezinho aqui no Brasil, nas coisas. Antigamente você tinha o cafúcio, lembra? Você falava, você tinha, você tem um cafúcio, você tem o mameluco, né? Rapaz, acabou esses trem, cara. O povo não fala mais nisso, não. Né? Fala assim, agora você é pardo, preto ou você é branco. Ai, peraí, cara. Sabe? Cadê o mameluco, né? Cadê o... Cara, tinha que continuar. É a nossa miscigenação brasileira tá em cima disso aí. Sabe? Quando você separa a raça, falar, não... O cara é negro. Cara, aqui todo mundo aqui é pardo. Ninguém aqui é negro, ninguém aqui é branco. Todo mundo aqui é pardo. É uma miscigenação geral. Né? Mas, infelizmente, eles querem colocar essas
coisas que eu acho que impede, principalmente, a própria convivência do próprio brasileiro com a sociedade. Tem que parar com isso. Muito bom. Cristóvão, para a gente finalizar, então, sua mensagem para 7 de setembro... Ô, Luiz, você parece com o índio mesmo, tu parece com o índio. O olho miúdo, é sério, Daniel, é sério. O meu olho miúdo é de índio, meu cabelo é de negro, o meu biotipo é de branco, mas o meu olho é de índio, eu sou o típico cidadão brasileiro. Esse olho miúdo aqui é de índio mesmo, da tribo Tupinambá, tá? Que é a tribo da minha bisavó. Então, realmente sou isso aí. Obrigado, Paulo, também pelo carinho. Esther, você que está chegando aí, obrigado pelo carinho. Veja se você está inscrito no canal. Se não, se inscreva, por gentileza. Checa aí, porque toda vez que a gente fala de manifestação, a gente está sendo bloqueado e estão tirando alguns seguidores nossos, tá? Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Obrigado, Paulo, pelo carinho aí, pela sua participação, tá? Esther, muito obrigado também aí. No fundo, somos todos brasileiros, é isso mesmo. Todos brasileiros. Inclusive, esse negócio de raça, viu, prof? Eu não acho correto essa definição. Ela por si só, ela já não é correta à luz da própria ciência, porque a própria ciência hoje mostra que viemos de um único casal. O próprio DNA, né? Mitocondrial, mostra que nós viemos de um único casal, então nós não temos raça, nós temos apenas o ser humano. Apenas o ser humano, viemos de um único casal. Tem índio de olho azul lá também, sim, Lucas? Eu vi uns índios assim, meio rastafari lá, viu, Mival? Vamos para a rua 7 de setembro devido aos desmandos aí. Sim, inclusive tem gente de Goiânia fazendo caravana aí para ir para Brasília. Você, para a gente finalizar, professor Cristóvão, você vai estar em Goiânia, vai estar em Brasília, e fique aí à vontade para você falar sobre o 7 de setembro e convidar o patriota brasileiro. Cristóvão. Eu vou estar em Goiânia, mas tem muita gente promovendo caravanas realmente para Brasília, eu estou ajudando o que eu posso. Acho fundamental, acho que é o momento do brasileiro se unir por um país melhor, um país decente, manifestações pacíficas, republicanas, com respeito à lei. A Polícia Militar, na verdade, tem tratado essas manifestações com muito carinho, com muito respeito, porque também é tratada com respeito por todos nós. São manifestações do povo brasileiro, pessoas bem, famílias, que isso fique muito claro. Eu queria só finalizar deixando uma coisa bem clara. Não existe terceira via. Até porque, do ponto de vista humano, global, que eu já expus aqui durante a live, o que nós temos são dois caminhos. Ou nós vamos abraçar o Great Reset, proposto pelo Fórum Econômico Mundial, ou nós vamos abraçar essa ditadura sanitária que está sendo imposta sobre nós, e virão outras ditaduras com outros pretextos, já está sendo construído. Ou nós vamos resistir a isso como civilização humana. Só tem duas vias, ou é um caminho ou é outro. No Brasil é a mesma coisa. O único candidato que está se esforçando para resistir a essa ditadura global é Jair Bolsonaro. Nenhum dos seus adversários se propõe a isso. Ao contrário, eles abraçam essa segunda via. Então só temos dois caminhos. Ou vamos eleger pessoas que vão resistir a isso, ou nós vamos eleger pessoas que vão abraçar isso. Eu rejeito essa condição na minha vida, na vida da humanidade. Por isso eu apoio essa manifestação do dia 7 e apoio Jair Bolsonaro, porque eu entendo que ele é um símbolo de algo muito maior do que ele mesmo, de uma resistência humana a essa ditadura brutal que está se impondo sobre nós. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, professor Cristóvão. José Carlos, muito bom seu comentário também, né? Muito legal. Professor Aurélio, sobre o 7 de setembro, o que o senhor gostaria de dizer para os patriotas que nos acompanham aqui no canal Ponto de Vista? Quem puder e quiser, né, que ou vá para Brasília, ou que fique em Goiânia, que participe, saia da sua casa, saia do seu conforto. Eu acho que é a hora da gente demonstrar a nossa vontade, né, principalmente mostrando para o país que os brasileiros querem que as coisas aconteçam do modo, igual o Cristóvão falou, de modo pacífico, mas nós queremos que mudem algumas coisas, né, no país. Principalmente, eu sou um cara que já falei várias vezes, inclusive não sei até hoje por que não me deram um cacete ainda, viu, Luiz? Porque os caras que estão no Supremo Tribunal Federal não me representam, nunca me representaram. Eu não botei eles lá, não votei nos caras, sabe? E eles estão lá mandando e desmandando no país, sabe? Estão rasgando a Constituição, estão
estão analisando do jeito que eles querem, sabe? E isso aí é ruim para o país, né? Estão mandando prender as pessoas. Rapaz, eu nunca vi uma coisa dessa, rapaz. O cara mandar prender as pessoas, ele investiga, ele manda prender, ele julga. Rapaz, isso não existe. Ele está fazendo tudo que um juiz não deveria fazer, ele está fazendo, né? Então, a Constituição brasileira está ali na mão do Luiz, sabe? Eu acho que ela tem que ser seguida, sim. Eu acho que ele tem que respeitar a Constituição, né? Os brasileiros têm que fazer isso. Mas, infelizmente, nós temos lá uma meia dúzia Quando eu falo meia dúzia, eu vou falar de 9. Nós temos 9, praticamente, ministros ali que entraram para lá principalmente pelas mãos de pessoas da esquerda e estão pagando, né, Luiz? Na verdade, eles estão pagando. Uhum. Eles estão pagando pelo cargo que foram colocados, né? Eles estão lá pagando para os caras o seguinte: olha, você me colocou aqui, eu tenho aí mais tantos anos ainda, né, como juiz, durante certo período de tempo aí, até os 75, se não me engano, é isso mesmo, né, Cristóvão? Uhum. 75 se aposenta, eu tenho aqui até 75 anos. Eu tenho todas as mordomias possíveis que pode acontecer no mundo, lá no Supremo, as maiores mordomias do setor público estão lá, né? E eu tenho que pagar a minha indicação, né? E pagar a minha indicação tem que o quê? Tem que favorecer aqueles que me colocaram aqui. Infelizmente, isso acontece. Eu sou totalmente contra como se coloca um ministro lá, né? Eu acho que, para se colocar, teria que ser um cara de carreira, um cara que conhece as leis, um cara que já vem há muito tempo no setor público, né? O duro é que alguns ministros do STJ também foram indicados. Então, acho que tem que ser ministro de carreira que vai prestar um concurso lá quando ele entra lá como juiz de primeira instância. Aí, quando ele entra lá, ele também pode concorrer, né? E eu acho que o trem tinha que ser pior que vestibular, cara. Uhum. O cara, para entrar lá, tem que ser um cara bom mesmo e tem que estar totalmente avessa à política, né? Ele tem que proteger a Constituição brasileira. Então, infelizmente, eu acho que tem que estar lá, não me representa. E eu acho que nós, brasileiros, temos que ir para a rua também para pedir isso, né? E não pedir somente voto impresso, mas pedir que principalmente o Supremo Tribunal Federal seja mudado seja mudado o modelo de como escolhe as pessoas que são colocadas lá, né? Eu não estou generalizando todos que estão lá, porque eu acho que tem 2 ou 3 ali que salva, né? Mas o restante, meu amigo, ó, é tudo mesmo balada, é tudo mesmo jacá. É complicado. Muito bom. Um abraço, obrigado, então. Um abraço, Cristóvão. Eu sou fãzaço do Cristóvão, isso. Quando eu ouço ele, eu fico, ó, acho bom, rapaz. Sabe um menino muito. bom, menino que sabe falar bem pra caramba, sabe explicar direitinho o que a gente quer ouvir. E gosto muito do seu irmão também. Sou fã do seu irmão também. Coisa boa. É um dos poucos caras sérios da política brasileira. Tá bom. Muito bem. O Daniel concordou aqui com o professor Aurélio também. O professor Aurélio Troncoso é economista. Vou deixar aqui aqui na descrição as redes sociais deles também. O professor Aurélio Troncoso, o Cristóvão do Espírito Santo também, tá? E Cristóvão do Espírito Santo Filho, aqui na descrição também. E não se esqueça, 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. Agora, da nova independência. E nós estamos sendo perseguidos, falei no começo aqui, professor Aurélio, hoje pela manhã eu tive acompanhando o Bolsonaro, né, no evento que ele teve na Assembleia de Deus de Campinas, estava a 2 metros do Bolsonaro filmando ali, e depois eu postei também no Instagram, tá? Aqui no canal, né, no YouTube também no Instagram. E aí, lá no Instagram, eles estavam retendo as minhas visualizações, sabe? Eu até postei aqui. Então, quando você fala que é de Bolsonaro, eles estão retendo. Aqui, quando a gente fala na plataforma de manifestação 7 de setembro, eles estão tirando seguidores nossos, misteriosamente, assim, nas 2 últimas semanas, estamos perdendo. Então, se inscrevam no canal, curta, compartilhe ao máximo. E esse 7 de setembro tem que ser o 7 de setembro da nova independência do Brasil, a nova independência, independência da corrupção, a independência da ditadura, tá? Então, esse é o momento de nós lutarmos. Que Brasil que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para as futuras gerações. Esse 7 de setembro é o dia da nova independência do Brasil. Então, muito obrigado. Se inscreva, curta, compartilhe. Obrigado, professor Aurélio Troncoso, economista da melhor qualidade. Professor Cristóvão do Espírito Santo, também advogado e analista político. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado você que esteve conosco, você que está compartilhando, você que está se inscrevendo,
você que está movimentando aí para que leve gente para o 7 de setembro, né? Leve gente, leve pessoas. Eu estou vendo pessoas que não são, assim, muito adeptas de política, mas que querem participar do 7 de setembro. Estou vendo gente que não é muito fã do Bolsonaro, tem várias críticas ao Bolsonaro, mas querem participar do 7 de setembro, viu? O Esther está pontuando aqui, Esther é muito inteligente também, né? Obrigado, Daiane, também pelo carinho, tá? Viu, Joel? Ô, Joel, obrigado aí pelo carinho também, tá? Um abraço aí. 7 de setembro, Joel, tem que ser o 7 de setembro da nova independência do Brasil. Então, eu estou vendo pessoas que nem são muito fãs do Bolsonaro, tem várias críticas a Jair Bolsonaro, mas que vão estar nas manifestações porque estão vendo a ditadura da toga. Então, agora está sendo com os conservadores, com a direita, mas daqui uns dias vai ser com a esquerda. A própria Rede Globo essa semana reclamou, tem 2 conteúdos nossos que foram bloqueados, que foram cerceados. Então, quando é com a direita ou quando é com os conservadores, com os patriotas, eles estavam aplaudindo. Mas está chegando neles. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco, meu amigo. Não pense você que não concorda com o Bolsonaro, hoje é o Bolsonaro que está sendo perseguido. Hoje, os bolsonaristas, hoje os patriotas, não hoje os conservadores, mas amanhã é você, que não concorda com o Bolsonaro, que não gosta do Bolsonaro. Porque a ditadura, quando ela vem instaurada... MBL, Luiz. Amanhã o próprio MBL. Amanhã o MBL, amanhã o Sérgio Moro, amanhã com todo mundo. Não é? Tanto é que o próprio Sérgio Moro, o próprio Lula, o pessoal da esquerda já falou em prender o Sérgio Moro, prender o juiz, para você ter uma ideia. Né? O corrupto falando em prender o juiz. A CPI, essa CPI que está aí agora, né, que eu não sei nem como é que eu vou denominar esse circo de CPI que está aí agora, mandando prender gente de bem, cidadão de bem, destruindo histórias construídas, biografias lindíssimas. Então imagina só se esse pessoal está no poder. Então obrigado, um abraço e até o próximo encontro. Obrigado você que está comentando aí e vamos juntos para o 7 de setembro. Obrigado, professor Aurélio, obrigado, professor Cristóvão, obrigado você que está curtindo, compartilhando e movimentando aí, mexendo o bolo para 7 de setembro, a nova independência do Brasil. Obrigado, aquele abraço e até o próximo encontro. Fique com Deus.